tudo bem? Prazer, meu nome é Natanael Freitas, sou professor de informática aqui no Ciência Exata e no vídeo de hoje, dando sequência às correções temáticas, vou corrigir com vocês questões sobre um dos sistemas operacionais mais populares do mundo, o Windows. Bora lá? Um usuário do Windows precisa localizar rapidamente um programa específico, mas não consegue lembrar o caminho exato do arquivo. Qual é o método mais eficaz para essa tarefa? Pessoal, é o seguinte: quando você instala um programa no Windows, esse programa vai ter uma pasta específica dentro do sistema e nessa pasta vai ter um arquivo executável. Então, quando você abre esse programa, você está executando esse arquivo executável. Mesmo que você abra esse programa por um atalho que está na área de trabalho ou no próprio menu iniciar, o arquivo executável, o arquivo principal, está dentro da pasta específica. E aqui a questão está falando que tem um usuário que ele precisa localizar rapidamente um programa, só que ele não consegue lembrar o caminho exato desse arquivo. O que seria esse caminho exato do arquivo? Seria o endereço do arquivo no computador, nos arquivos e pastas do computador. Porque, por exemplo, imagina que eu tenho minha área de trabalho e na minha área de trabalho eu tenho a pasta Downloads e na pasta Downloads eu tenho um arquivo foto. Aí se eu te perguntar o caminho exato desse arquivo, vai ser desktop, download, foto. Então seria o caminho exato, seria uma espécie de endereço do arquivo. Então, revisando, o usuário ele tem que localizar um programa específico, só que não consegue lembrar o caminho exato. Então a gente vai ter que ver qual que é o método mais eficaz para ele conseguir localizar esse programa. A. Reiniciar o computador para atualizar a lista de programas disponíveis. Essa daqui, pessoal, ela está errada. Por quê? Primeiro, reiniciar o computador não ajuda a localizar um programa específico. E além disso, ainda vai gastar um tempo desnecessário, que basicamente você vai desligar o computador e ligar novamente. Tudo isso para nada. Por isso que a primeira está errada. B. Abrir o explorador de arquivos. O que é o explorador de arquivos? É o programa padrão de navegação de arquivos e pastas que vem já no Windows e navegar manualmente até a pasta de instalação. Pessoal, o que ferrou a questão aqui foi esse manualmente, porque pelo explorador de arquivos tem a possibilidade de você fazer a busca de um arquivo ou pasta. Se essa alternativa aqui tivesse falado de abrir o explorador de arquivos e buscar ou pesquisar o nome do programa, até que ia, mas navegar manualmente vai assim demorar pra caramba, porque o programa ele pode estar em pastas que não vão estar facilmente localizáveis de primeira. Então a B também está errada. D. Usar o comando executar no prompt de comando, digitar o nome do programa. A D também está errada. Por quê? O comando executar ele só funciona bem se o programa estiver no path do sistema. O que seria isso? O path do sistema é basicamente uma lista de pastas em que o sistema procura programas quando você digita um comando. Geralmente, os programas que estão no path do sistema são programas que já vêm pré-instalados no Windows. Ou então, se o usuário souber o nome exato do arquivo executável, o que nem sempre acontece. Então, em síntese, seria possível abrir pelo executar? Seria, mas daria bem mais trabalho. Lembrando que a gente está buscando a forma mais eficaz. É acessar o gerenciador de tarefas para encontrar o programa em execução. Essa também ela está errada. Por quê? O gerenciador de tarefas ele mostra apenas programas que já estão em execução. Ele não ajuda a localizar um programa que ainda não foi aberto. Se esse programa tivesse aberto, a gente conseguiria localizar ele no gerenciador de tarefas, mas ele nem foi aberto ainda, por isso que não faz sentido. C. Utilizar o menu iniciar e digitar o nome do programa na barra de pesquisa. Pessoal, a C ela está certa, porque esse é o método mais rápido e eficaz. Quando você abre o menu iniciar
e você digita o nome do programa, o Windows ele pesquisa automaticamente em programas instalados, atalhos, arquivos. Então, pelo menu iniciar, você consegue fazer uma pesquisa em todo o computador. E você não precisa necessariamente saber o caminho do arquivo. E funciona até mesmo com nomes espaciais. Então, por exemplo, se você souber só um pedaço do nome, pelo menu iniciar, pela pesquisa do menu iniciar, você já consegue localizar. Então, a alternativa certa aqui é de ciência exata. Sobre as características gerais do sistema operacional Windows 11, assinale a alternativa correta. Bora lá então. A. As alterações feitas no perfil de um usuário afetam outros usuários ou os perfis de outros usuários? Essa daqui, pessoal, ela tá errada. Por quê? No Windows 11, cada usuário tem um perfil próprio. Então, as alterações são feitas por um usuário, como papel de parede, configurações, arquivos pessoais, não afetam os outros usuários do sistema. Então, cada usuário só vai ser afetado pelas configurações daquela conta. Então, por exemplo, tem o usuário meu, Natanael, e tem seu usuário. E aí, eu tenho na minha pasta Downloads uma foto minha com uma camisa do Cruzeiro. Se eu não compartilhar essa foto com você, no seu usuário você não vai conseguir acessar. Ela não vai estar lá na sua pasta de Downloads. Por quê? As alterações feitas com o usuário não afetam os outros usuários do sistema, a não ser que tenha algum compartilhamento. Então A está errada. B. A barra de tarefas permite acesso rápido a aplicativos e notificações do sistema. Minha parte está errada. Mas não permite multitarefa? Essa daqui, pessoal, ela está errada. Por quê? Justamente por causa desse não. Pelo contrário, a barra de tarefas, ela permite sim multitarefas, pois permite que você fique alternando entre vários aplicativos abertos. Então, por exemplo, você pode estar com uma aba com Word, outra aba com o Google Chrome, outra área com Excel. Inclusive, essa questão de ser multitarefa é uma das principais funcionalidades dos sistemas operacionais modernos. Então, a B está errada. C. Os aplicativos fixados no menu iniciar não podem ser instalados? Essa daqui, pessoal, ela está errada. Por quê? Os aplicativos fixados no menu iniciar podem sim ser instalados, desde que eles não sejam aplicativos essenciais do sistema. Mas, por exemplo, você pode instalar um aplicativo, baixar ele da internet, e você pode fixar ele no menu iniciar, mas ele pode ser também desinstalado. Só alguns aplicativos bem especiais do próprio sistema que não podem ser instalados, mas fora eles, todo o resto pode. Microsoft Store, que é a loja de aplicativos da Microsoft, permite instalar apenas aplicativos gratuitos. Essa daqui, pessoal, ela tá errada. Por quê? A Microsoft Store oferece aplicativos gratuitos e pagos, além de jogos, filmes e outros conteúdos. Então tá errado. Por eliminação, só sobra a D. Configurações é o aplicativo principal para personalizar e gerir as definições de sistema. Essa, pessoal, ela tá certa. Porque no Windows 11, o aplicativo Configurações, ele é o principal local para você personalizar o sistema, gerenciar dispositivos, ajustar rede, segurança, contas, atualizações, etc. Então, ele é o aplicativo assim, principal para você cuidar dessas personalizações. Então, a alternativa certa aqui é de dado. E, pessoal, mais duas coisas. Primeiro, quando vocês verem alguma questão que pede para você assinalar a alternativa correta ou incorreta, fiquem muito atentos a essas palavrinhas como não, somente, jamais, porque elas podem acabar sendo cascas de banana e fazendo vocês perderem a questão. Em segundo lugar, para ficar mais didático, bora ver no Windows como que é esse aplicativo de configurações? Pessoal, estou aqui então na minha área de trabalho e eu vou mostrar como que a gente pode acessar as configurações. Tem duas formas. A primeira é clicando aqui no menu iniciar e depois clicando nessa engrenagemzinha, configurações. E tem a segunda forma, que é por um atalho. Como que funciona? É só apertar as teclas Windows mais I. E aí abre as configurações. E aqui em configurações eu costumo cuidar de definição de sistema, tela, som, notificações de energia, dispositivos, Bluetooth, impressoras, mouse, dispositivos móveis, rede internet,
Personalização, como questão de papel de parede, tela de bloqueio, cores, essa parte mais gráfica, aplicativos, desinstalar, definir aplicativos padrões, contas de e-mail, sincronização, trabalho, família, configurações de hora e idioma, então configuração do teclado, fala, região, data, jogos, facilidade de acesso, também que consigo pesquisar, serve para eu localizar meus arquivos, permissões, etc. Cuidar também de funcionalidades ligadas à privacidade e, por fim, posso acessar também questões ligadas à atualização e segurança. Então, basicamente, qualquer coisa que você for mexer em termos de personalização, de definição do sistema operacional, é aqui pelo configurações. Que, lembrando, você pode acessar clicando aqui no menu iniciar e na engrenagemzinha, ou então pelo atalho Windows I, beleza? Ele permite que um usuário visualize o desempenho do sistema. Ele contém exibições que mostram o desempenho geral e o desempenho por pacote processo. Ele também mostra os usuários e serviços atualmente conectados do computador. Eles podem ser controlados por um administrador. Todo o comando dessa questão está falando sobre, bora ver as alternativas. Prompt do MS-DOS. Essa aqui, ela tá errada. Por quê? O que é esse prompt do MS-DOS? Isso é, do Microsoft DOS. É um ambiente de comandos de texto. Como assim? É basicamente uma tela em que você conversa com o computador diretamente, inserindo os comandos em texto. Nos computadores atuais, para você interagir com o computador, você tem o mouse. A experiência do usuário ela é mais agradável e ela é mais bonita esteticamente. Mas no passado, para você conseguir conversar com o computador, era pelo prompt do MS-DOS. Então você digitava os comandos e assim conseguia executar programas, acessar pastas, etc. Mas ele é só isso. É só um ambiente de comando de texto. Ele não mostra o desempenho do sistema de forma gráfica e nem processo em execução. B. Gerenciador de disco. Essa daqui está errada. Por quê? O gerenciador de disco ele serve para criar, formatar e gerenciar partições de disco. Ele não mostra processos, usuários ou desempenho. Ele é mais limitado a questões ligadas a disco. D. PowerShell. Está errada. Por quê? O PowerShell é um pouco parecido com o prompt. Então o PowerShell ele é um terminal mais avançado para comandos e scripts. E apesar dele ser bem mais poderoso e mais avançado que o prompt, ele não é uma ferramenta para validação gráfica de desempenho. Ele serve mais para você executar alguns comandos mais avançados do computador diretamente pelos comandos em texto. E gerenciamento do computador também está errado. Por quê? E gerenciamento do computador reúne várias ferramentas administrativas, mas o foco não é a visualização direta e detalhada do desempenho em tempo real. Então, por eliminação, só sobra aqui a C, gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas é uma ferramenta que serve para mostrar o desempenho do sistema, CPU, memória, disco, rede, GPU. Ele também exibe processos e aplicativos de execução, ele mostra serviços ativos, ele permite ver usuários conectados e, além disso, ele possibilita também encerrar tarefas, alterar prioridades e ele também requer permissões de administrador para certas ações. Então, o gerenciador de tarefas, ele é, como o próprio nome diz, um gerenciador de tarefas. Por quê? Você consegue ver cada processo, cada atividade e você tem domínio sobre ela. Você pode ver detalhes, você pode encerrar, você pode começar outro. Então, a alternativa certa aqui é de ciência exata. E pessoal, para ficar mais didático, bora ver o gerenciador de tarefas na prática? Pessoal, estou aqui então na minha área de trabalho e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer para acessar o gerenciador de tarefas. O primeiro caminho, que é o mais prático, é vindo aqui no menu iniciar e só pesquisando gerenciador. Só de digitar gerenciador, gerenciador DT, já peço que é o gerenciador de tarefas. Então esse é um caminho. Um outro caminho é pelo atalho no teclado. Qual atalho que é? Vai ser Ctrl Shift ESC. Então Ctrl Shift ESC vai abrir o gerenciador de tarefas. E tem também um atalho para abrir o gerenciador de tarefas de forma indireta. Que atalho que é esse? Ctrl Alt Del, que vai levar para essa tela. E aí nessa tela é só você selecionar o gerenciador de tarefas.
Mas bora voltar aqui para a minha área de trabalho. Então, estou com o meu gerenciador de tarefas aberto. Observe as abas que eu tenho aqui. Eu tenho a aba de processos, que mostra cada programa aberto. Aí que eu consigo ver as atividades dentro do programa, consigo ver quanto que cada programa está consumindo de CPU, de memória, disco, rede, GPU, uso de energia. Aqui na segunda aba, em desempenho, eu consigo ver o desempenho da minha CPU, da minha memória, dos meus discos, do Wi-Fi, da GPU. Também consigo ver aqui o histórico do aplicativo, isso é, o tempo que o aplicativo está em atividade. Aqui na outra aba, inicializar, eu consigo ver quais são os aplicativos que já começam a ser executados assim que eu inicio o Windows. Aqui na outra aba, usuários, consigo ver os usuários ativos e quais aplicativos são usados por esse usuário. Tem aqui essa outra aba de detalhes, tem aqui também a aba de serviços. E uma coisa interessante é o seguinte, imagina que você está com um aplicativo muito chato, você está querendo fechar, mas você não consegue. Se você não conseguir fechar o próprio aplicativo, você pode fechar aqui pelo gerenciador de tarefas. Por exemplo, imagina que eu quero fechar aqui o Microsoft PowerPoint. Como que eu faço? Eu venho aqui com o botão direito do mouse, só clicar aqui em finalizar tarefas. Então, pessoal, esse que é o gerenciador de tarefas. Ele é uma ferramenta muito útil para você ter uma noção tanto geral quanto específica do desempenho e também do quanto que cada software está exigindo do seu computador, beleza? No ambiente de trabalho, quando se faz necessário deixar o computador temporariamente sem supervisão, é essencial bloquear a sessão para garantir a segurança e a privacidade das informações em execução no sistema. No sistema operacional Windows 11, versão 23H2, pessoal, explicação rápida, essa versão 23H2 corresponde à segunda grande atualização do Windows 11, que foi em 2023. Qual combinação de teclas é responsável por bloquear o computador? Pessoal, esse bloqueio que a questão está falando é basicamente você bloquear o computador exigindo uma senha para entrar. Então imagina a seguinte situação, imagina que você está na sua empresa e aí tem um computador que tem uma conta sua e tem uma conta de um outro funcionário. Como que você vai garantir que o que você está mexendo no computador não vai ser alterado quando você sair? É só você bloquear o computador. Aí, quando você voltar, para você acessar novamente a sua conta, você vai precisar inserir um PIN ou uma senha. Tendo isso em mente, bora ver então cada alternativa. A. Ctrl L. Essa daqui está errada. Por quê? Ctrl L é uma combinação que geralmente serve para selecionar a barra de endereço de alguns navegadores. Nada a ver. B. Alt mais F4 está errado. Por quê? Alt mais F4 serve para fechar a janela ou aplicativo aberto. C. Windows mais D. Esse D lembra de desktop. Essa Windows mais D serve para minimizar todas as janelas e mostra a área de trabalho. Então lembrando, Windows mais D vai exibir o desktop. Também está errado. É Ctrl Alt Del. A gente viu uma questão anterior que Ctrl Alt Del leva para a tela de segurança, que é aquela tela que aparece opções como bloquear, trocar o usuário, sair ou gerenciar. Nessa tela de segurança você até consegue bloquear, mas observe que esse é um atalho indireto. Então é um atalho que te mostra uma tela que tem a opção de bloqueio, não bloqueia diretamente, por isso está errado. Então só sobra aqui a D, Windows mais L. Essa tecla Windows mais L, ela bloqueia imediatamente o computador. E aí, novamente, quando você quiser acessar a sua conta, você vai ter que botar um PIN ou uma senha, garantindo assim a privacidade e a segurança do que você estava mexendo. Então, a alternativa certa aqui é de dado. Analise o caminho absoluto a seguir. Pessoal, revisão rápida. O que é esse tal caminho absoluto? É a localização completa de um arquivo ou pasta dentro do sistema de arquivos. Mas quando eu falo que a localização completa, é bem completa mesmo. Observa que aqui começa do disco até o arquivo. Então, em síntese, caminho absoluto é o endereço super completo e detalhado de um arquivo ou pasta. E aqui a gente tem, então,
No disco local C, dentro da parte de usuários, a gente tem o usuário da Marcelina. Dentro da parte da Marcelina, a gente tem a parte de documentos. E dentro da parte de documentos, a gente tem o arquivo relatório.docx. Então, eu sei que isso aqui está falando do endereço de um arquivo em docx, um arquivo do Word. Considerando o caminho apresentado, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente está buscando a alternativa errada. Bora lá. A. O arquivo está armazenado na pasta pessoal do usuário Marcelina. Essa aqui, ela tá certa. Porque aqui, C, usuário Marcelina. Então, sim, tá dentro da pasta da Marcelina. Lembrando que a gente está buscando a incorreta, a errada. C. A estrutura do caminho absoluto pode ser definida como diretório raiz. O que seria diretório raiz? O diretório raiz, ele é basicamente o nível mais alto de uma unidade, discopartição. É basicamente o ponto de partida da estrutura de pastas daquela unidade. Então, o diretório raiz, por exemplo, aqui é o C. Então, tudo parte desse disco, do C. A estrutura do caminho absoluto pode ser definida como diretório raiz, subdiretórios, subdiretórios, basicamente, pasta e arquivo. Observa aqui, diretório raiz. Aí aqui eu tenho o subdiretório e aqui eu tenho o arquivo. Então a C também está errada. D. O caractere barra invertida é utilizado como separador de diretórios em sistema operacional Windows. Essa também aqui, ela é verdadeira. No sistema operacional Windows, você entende o nível de uma pasta pela barra invertida. Então, por exemplo, aqui, o diretório raiz é o C. Dentro do diretório raiz C, tem a pasta usuários. Dentro da pasta usuários, tem Marcelina. Dentro da pasta Marcelina, tem documentos. Dentro de documentos, tem relatórios. Toda essa questão de qual pasta está dentro de qual pasta, eu entendo pela barra invertida. Ela me ajuda a compreender a raiz de pasta. Só sobrou aqui então a B. A extensão .docx indica que o arquivo é um documento do bloco de notas. Essa daqui, pessoal, ela está errada. Por quê? A extensão do bloco de notas é de texto simples. Então é .txt. A extensão aqui doc.x é uma extensão do Word. Então essa aqui está errada. Então a alternativa certa aqui, B de bola. E pessoal, bora agora ver na prática como que funciona essa questão do caminho absoluto de um arquivo ou pasta. Pessoal, estou aqui então na minha área de trabalho. Aí eu vou aqui na pasta CX. Dentro da pasta CX tem a pasta A. Dentro da pasta A tem a pasta B. E dentro da pasta B tem o arquivo C, que é um arquivo em TXT. Como que eu faço para saber o caminho absoluto desse arquivo C? Como que eu faço? Tem duas formas principais. A primeira é clicando aqui na barra de endereço. Observe que quando eu clico na barra de endereço, aparece o caminho absoluto do diretório raiz até a última pasta. Ou um outro caminho seria clicando aqui no arquivo C, clicando em propriedades e aqui na guia geral, dentro de propriedades, tem aqui local. Então, basicamente, é assim que você descobre o caminho absoluto de um arquivo ou pasta. É só você clicar na barra de endereço aqui do Windows Explorer, porque uma vez que você clica, vai deixar de mostrar um endereço resumido e vai mostrar o caminho absoluto. Ou então, no próprio arquivo, clicando em propriedades, indo aqui na guia geral, beleza? Em relação aos procedimentos de informática, ao sistema operacional Windows 11 e aos conceitos de redes de computadores, julgo o item a seguir. O Paint e o bloco de notas foram descontinuados no Windows 11 em favor de ferramentas de edição online integradas. Pessoal, revisão rápida. O que é o Paint? O Paint é o editor de imagens básico da Microsoft e ele já vem pré-instalado no Windows. Então é um software de fábrica. E o bloco de notas é um software de edição de texto simples e como o Paint, ele também já vem pré-instalado no sistema. Esses dois aplicativos, eles foram descontinuados? O que significa eu falar que o software foi descontinuado? Significa falar
que novas versões dele não estão sendo lançadas. Não, pelo contrário. Eles continuam vindo pré-instalados de fábrica no Windows 11. A diferença é que agora eles receberam atualizações visuais e funcionais, mas eles continuam fazendo parte ali do pacote básico do Windows que já vem de fábrica. E tem uma parte interessante que é essa daqui, ó, em favor de ferramentas de edição online integradas. O que mudou muito no Windows 11 é que agora a Microsoft ela também oferece ferramentas online, como por exemplo o Microsoft 365, que é basicamente o Office online. Só que essas ferramentas elas não substituíram nem eliminaram o Paint e o bloco de notas. Na realidade, muitas dessas ferramentas que hoje estão no formato online, estão em nuvem, elas vieram para complementar ferramentas que antes só tinha versão instalada localmente, instalada no computador. Então por isso que essa daqui ela tá errada. O Paint e o bloco de notas continuam vindo instalados de fábrica no Windows 11 e a única diferença que eles têm para as outras versões é só que eles têm algumas atualizações, mas eles não foram descontinuados. Então essa daqui é errada. Um médico veterinário necessita capturar uma imagem de uma ultrassonografia que está sendo exibida a partir de um arquivo Word no monitor de um desktop que possui Windows 11 e Word instalados. O médico precisa encaminhá-la para um colega para discutirem um diagnóstico. No entanto, ele não pode enviar o arquivo completo por e-mail. Ele opta por capturar apenas a tela do Windows que contém a imagem e encaminhar ao colega. Assinale a opção que apresenta as ações para capturar a tela. Pessoal, toda vez que a gente falar de capturar a tela, pensa como se estivesse tirando uma foto. Então, por exemplo, imagina que você está no Instagram e você viu um post bacana. Aí você vai dar um print na tela e você manda para um amigo seu. Você capturou a tela. Então, pode entender capturar como tirar uma foto. E a questão aqui está falando o seguinte. Tem um médico veterinário, ele tá com uma imagem de um ultrassom e essa imagem está no Word. E ele precisa compartilhar essa imagem com outro colega dele veterinário. Só que ele não pode enviar o arquivo completo por e-mail. O ideal seria isso, porque se ele pudesse enviar o arquivo por e-mail, o colega dele conseguiria ter o material na íntegra e com a resolução da imagem até melhor. Então ele opta por capturar apenas a tela do Windows que contém a imagem. Então ele vai tirar uma foto, mas só que ele vai tirar uma foto só da parte que tem a imagem. Então observe, não é só um print, porque tem como no Windows a gente tirar um print da tela toda. Inclusive para isso a gente usa a tecla Print Screen. O que ele está querendo fazer é capturar só um pedaço da tela. Tem como a gente fazer isso no Windows? Tem. E como que a gente faz? Bora ver a alternativa que a gente vai descobrir. Então, para ele capturar apenas um pedaço da tela, então ele tem que usar os atalhos. Pressionar Ctrl C e Ctrl V. Essa daqui está errada, porque Ctrl C é copiar, Ctrl V colar. Então não tem nada a ver. Porque lembrando, ele está indo tirar um print da tela. Está tirando uma foto da tela. Mais especificamente do pedaço da tela que está o ultrassom. B. Pressionar Ctrl S e Shift Z. Ctrl S é para salvar arquivo. E Shift Z é um atalho que nem tem utilidade. C. Pressionar a tecla de logotipo do Windows mais Ctrl mais X. Essa também aqui está errada. Essa combinação não leva a lugar nenhum. D. Pressionar a tecla de logotipo do Windows mais Shift mais S. De cara, a gente achou que é a nossa certa. Quando você quiser tirar um print de apenas um pedaço da tela, você pode usar essa combinação. A tecla do Windows mais Shift mais S. Se por acaso você quiser tirar um print de toda a tela, é só você apertar a tecla Print Screen. Então lembrando, ó, tirar print de só uma parte da tela, tecla do Windows mais Shift mais S. Tirar um print de toda a tela, tecla Print Screen. Então a alternativa certa aqui é de dado. E pessoal, para ficar mais claro, bora dar uma olhada como funciona na prática essa questão de tirar um print da tela ou capturar uma imagem da tela. Pessoal, eu tô aqui então na minha área de trabalho e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode
tirar um print da tela inteira e depois também mostrar como que a gente pode tirar um print de só um pedaço da tela. Eu vou abrir aqui o meu Word, aí observem que no meu Word eu tenho aqui um raio-x de um cachorrinho. Aí primeiro eu vou mostrar como que eu faço para tirar um print da tela inteira. Então tudo aqui vai aparecer, inclusive o teclado. Como que eu faço? É só eu vir aqui e clicar na tela Print Screen. Aqui no meu teclado virtual tá abreviado, tá? PRT-SCN. Mas provavelmente no seu teclado deve estar escrito tudo certinho. Print Screen. Então, cliquei aqui. Eu tirei a foto. Aí agora eu tenho que colar essa foto em algum lugar. E onde que eu vou colar essa foto? Vou colar essa foto no Paint. Então, vou vir aqui no meu menu iniciar. Vou buscar aqui pelo Paint. Vou abrir. E observem a mágica. Tá aqui. Aí eu vou usar o atalho Ctrl V, que é de colar. Observem que agora foi colado o print da minha tela inteira. Então, revisando. Eu fui lá no meu Word, apertei a tecla Print Screen, tirei uma foto da tela inteira e eu colei aqui. Só que, pessoal, é o seguinte, a questão falava que o veterinário, ele queria tirar foto de um pedaço da tela. Mais especificamente, ele queria só tirar a foto da ultrassonografia. E como que a gente faz, então, para limitar a área que a gente vai tirar print? É bem fácil. Deixa eu vir aqui no meu Paint. Aí eu vou aqui criar um novo arquivo. Aí agora eu vou voltar aqui no meu Word. Se eu quiser tirar print de só uma parte, como que eu faço? Eu vou em Windows, Shift, S. Quando eu faço essa combinação, observem que toda a tela ficou escura. E agora eu tenho um cursor aqui. E vai ser esse cursor que vai me ajudar a delimitar qual área que eu quero tirar print. Eu quero tirar print só desse cachorro, Então eu vim aqui, vou selecionar só o cachorro. Soltei. Beleza. Agora eu vou vir aqui no meu Paint. E eu vou então, dar um Ctrl V. Ctrl V. Pronto. Foi só um pedaço da tela. O pedaço que eu selecionei, que é o do cachorro. Então, é basicamente isso. O atalho. Tecla do Windows, Shift S. Ele permite que você tire o print apenas de uma região que você tiver escolhido. E, a título de curiosidade, quando você usa esse atalho, você pode fazer uma captura retangular, isso é, a região que você vai escolher para tirar print vai estar dentro ali de um retângulo, como também pode ser livre. Então, por exemplo, aqui, posso sair desenhando. Então, basicamente, esse que é o atalho que serve para você fazer captura de apenas uma região da tela, beleza? Acerca dos conceitos de hardware do Microsoft Word 2013 e do sistema operacional Windows 11, julgo o item a seguir. No Windows 11, uma das novidades introduzidas para aprimorar a experiência multitarefa é a remoção total do painel de controle, a ser substituído pelas configurações. Pessoal, o que é o painel de controle? É uma ferramenta antiga do Windows que tem uma interface clássica e ela serve basicamente para algumas configurações avançadas e técnicas do sistema. Só que a minha pergunta, uai, Nathanael, mas o menu de configurações também não faz isso? Aí que tá, jovem padawan. O painel de controle, daqui a um tempo, ele vai sumir. Ele está sendo descontinuado aos poucos. O que isso significa? Antes, muitas configurações estavam centralizadas no painel de controle. Só que à medida que os sistemas operacionais do Windows estão avançando, essas configurações estão indo para configurações. Então, ele está num processo de descontinuação. Então, a tendência dele é que ele suma. Então, daqui a um tempo, o painel de controle vai sumir. Mas, no atual momento, ele ainda está no sistema. Então, essa daqui, ela está errada por causa disso. Por quê? A questão fala aqui, no Windows 11, uma das novidades introduzidas para aprimorar a experiência multitarefa é a remoção total. E aí que tá, pessoal. Se fosse remoção total, no Windows 11 nem era para ter mais painel de controle. Era só para ter configurações. Então, esse total aqui é o que fez a alternativa
ser errada. Se aqui falasse, por exemplo, de remoção parcial, isso é uma parte da funcionalidade dele, estão agora em configurações, estaria certa. Mas não, a questão falou de remoção total. Como o painel de controle não existe mais no Windows. Ele existe, ele está ficando cada vez mais fraco, porque a tendência é tudo ficar em configurações, mas não foi feita a remoção ainda total. Está sendo feita uma remoção parcial. Então, em síntese, o painel de controle e configurações tem o mesmo papel. Ele só tem algumas diferenças. E quais são as diferenças? O painel de controle ele é mais antigo, já configurações é moderno. Esse menu de configurações foi introduzido no Windows 10 e continuou no Windows 11. Outra questão, o painel de controle tem uma interface mais clássica. Então, a forma que as ferramentas estão ali no programa é algo mais clássico, um pouco mais rígido. Já no caso de configurações, tem uma interface simplificada. O painel de controle tem opções técnicas avançadas, aquela coisinha assim, bem detalhezinho de rodapé. Já configurações tem opções comuns do dia a dia. A ideia de configurações é ser mais prático. O painel de controle, ele ainda existe. Configurações é o padrão no Windows 11. Lembrando que a tendência no futuro é o painel de controle ser extinto. Mas esse é um processo que está acontecendo de forma gradual. Então, o painel de controle está em processo de substituição, porque, como eu falei, a ideia é ele sumir e configurações se tornar a ferramenta principal para cuidar de algumas funcionalidades que estão no painel de controle, e a tendência é que configurações fiquem em constante expansão. Então, basicamente, o painel de controle está diminuindo até sumir e configurações está aumentando, está ficando cada vez mais presente no dia a dia do usuário e está conseguindo simplificar em si várias ferramentas que antes estavam no painel de controle. Por isso que essa daqui ela está errada. E pessoal, para ficar mais claro, bora dar uma olhada no próprio Windows sobre como que está o painel de controle e como que está o menu de configurações? Pessoal, estou aqui então na minha área de trabalho e vou apresentar para vocês, para começo de conversa, o painel de controle. Vou vir aqui no menu iniciar, vou procurar aqui, ó, painel de controle. Vou dar um Enter e esse que é o painel de controle. Tá aqui, ó, ajuste as configurações do computador. Então tem aqui sistema de segurança, contas do usuário, rede internet, aparência e personalização, hardware e sons, relógio e região, programas, facilidade de acesso. Preste atenção no aspecto visual principalmente. O painel de controle, mesmo estando no Windows 11, ele lembra bastante a interface do painel de controle do Windows 7. Então, esse é o painel de controle. Agora, vou mostrar para vocês o menu de configurações. Eu vou vir aqui em iniciar, aí vou clicar aqui, ó, nessa engrenagemzinha configurações. Observe, ó, configurações. Tem sistema, dispositivo, dispositivos móveis, rede internet, personalização, aplicativos, contas, hora e idioma, jogos, facilidade de acesso, pesquisar, privacidade, atualização e segurança. Tem algumas partes aqui que parecem até repetições do painel de controle, mas observem a diferença visual. O layout do configurações ele é muito mais clean e ele também é mais intuitivo, enquanto que o layout do painel de controle é um pouco mais rígido. Como eu falei, lembra muito o Windows 7. Para ficar mais claro, eu vou até botar eles lado a lado. Observe como que o menu de configurações ele é muito mais agradável e muito mais intuitivo para o usuário, também mais minimalista. E como eu falei, a tendência é que isso aqui, o painel de controle, vá ficando cada vez mais fraco e configurações vai ficando cada vez mais forte. Até que vai chegar um momento que o painel de controle vai ser descontinuado. Por quê? Porque tudo que você resolve no painel de controle, você vai conseguir resolver dentro do menu de configurações. Com a diferença que no menu de configurações vai ser muito mais intuitivo e muito prático para o usuário. Então, em síntese, é isso. Configurações é basicamente a evolução do painel de controle. E em breve o painel de controle vai ser descontinuado. Mas, por enquanto, até o dia de hoje, no Windows 11, painel de controle e configurações coexistem. Mas é por tempo limitado. Beleza? No sistema operacional Windows há restrições específicas quanto ao uso de certos caracteres ao nomear pastas. Com base nisso, assinala a alternativa que indica
o caractere que não pode ser utilizado para nomear uma pasta. Pessoal, é o seguinte, para a gente nomear pasta ou mesmo arquivo, a gente não pode sair usando todos os caracteres. Por quê? Tem alguns caracteres que eles já têm alguma função interna no Windows. Então, por exemplo, o caractere de barra. Ele geralmente é indicado para navegação entre pastas. Se você botar o nome de uma pasta e colocar barra, o sistema pode ficar confuso. Ele pode não saber se é para ler aquilo ali como só o título de uma pasta ou se é para seguir algum comando, se é para fazer alguma atividade. Então, basicamente, esses são caracteres proibidos. São caracteres que já desempenham certos papéis no sistema e usá-los em nome de pastas ou arquivos poderia gerar conflitos ou erro no sistema. E quais são esses caracteres? A gente tem aqui a barra invertida, a gente tem aqui a barra que eu acabei de desenhar, 2 pontos, asterisco, ponto de interrogação, aspas, menor que, maior que e barra vertical ou pipe. E o que acontece se a gente tentar usar algum caractere desse para nomear uma pasta ou arquivo? Bora rapidinho ali para a área de trabalho para a gente testar. Pessoal, eu tô aqui então na minha área de trabalho, tô com o meu teclado virtual ativo e eu vou então aqui criar uma pasta e vou tentar botar no nome dela um caractere proibido. Vou vir aqui, novo, pasta, e aqui no nome eu vou botar CX e eu vou tentar botar aqui barra. Olha o que acontece. Os nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. E aqui tem a lista de caracteres. Então, o próprio sistema ele impede que você use esses caracteres no nome de pastas ou arquivos. Por quê? Como eu falei, esses caracteres já têm algumas tarefas específicas dentro do próprio sistema. E usá-los como nomes de arquivos ou pastas poderia gerar erro. Bora agora então voltar para a questão. Então a questão está perguntando aqui o caractere que não pode ser utilizado para nomear uma pasta. Hífen pode ser utilizado? Pode. Tá errado. Espaço em branco pode ser utilizado? Pode. Tá errado. Porcentagem pode ser utilizado? Pode. Sinal de mais pode ser utilizado? Pode. Aspas pode ser utilizado? Aqui na minha tabela eu estou vendo que aspas está na lista de caracteres proibidos. Então, a alternativa certa aqui é de bola. Quanto ao programa de navegação Google Chrome, em sua versão mais recente, aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e aos aplicativos para segurança da informação, julgue o item seguinte. O Firewall é um aplicativo nativo do Windows 11 que é responsável pela conversão dos protocolos de rede com a finalidade de garantir a comunicação entre dispositivos que utilizam diferentes fontes de dados. Essa daqui, pessoal, ela tá errada. Por quê? Para começo de conversa, o que é o firewall? O firewall ele é basicamente um grande porteiro. Como assim? Quando você está acessando a internet, o que está acontecendo ali basicamente é uma conversa de computadores. Então tá aqui o seu computador e o seu computador ele está conversando com uma rede de computadores. E a rede de computadores, que a gente chama de internet, está conversando com o seu computador. Então tem dado indo e tem dado voltando. Basicamente isso que é a internet. E bom, o firewall ele decide quem pode entrar e quem pode sair com base em parâmetros já estabelecidos. Então imagina um porteiro num prédio. Qual que é o papel do porteiro? O porteiro ele vai verificar quem chega ali na portaria. Se for confiável, se tiver credencial, pode entrar. Se oferecer algum risco, ele barra. Da mesma forma, o firewall. Então, basicamente, o que o firewall faz é cuidar da segurança, fazendo um filtro nesse tráfego de dados. Se for algo confiável, ele deixa passar, ele deixa vir para o seu computador. E se for algo que não é confiável, ele barra. Então, não tem nada a ver com essa questão de conversão de protocolos de rede. E o que é essa questão de conversão de protocolos de rede? Como eu falei, a internet é basicamente vários computadores conversando entre si. E pode acontecer, por exemplo, que um computador usa, abre aspas, um protocolo A.
e um outro computador usa um protocolo B. Então é como se eles estivessem falando em idiomas diferentes. E é nesse momento que entra ferramentas como gateways ou conversores de protocolos. Eles transformam informação de um tipo para outro tipo, de modo que diferentes dispositivos possam entender. Então, por exemplo, imagina que o seu computador está com dados no formato A, mas o servidor está com dados no formato B. A e B não consegue conversar. A só pode conversar com A e B só consegue conversar com B. E aí nesse ponto que entra os conversores de protocolo ou gateways. São basicamente tradutores de dados. Então por isso essa daqui está errada. Porque, lembrando, o firewall ele é um porteiro, então ele vai cuidar ali do fluxo, ele vai cuidar do que entra e do que sai em questão de dados. Se for confiável, ele deixa passar. Se não for, ele barra. E enquanto isso, quem cuida da conversão de protocolos de rede são conversores de protocolos ou gateways. Beleza? No Windows 11, o recurso lixeira é um local de armazenamento temporário onde ficam depositados os arquivos antes de serem excluídos definitivamente dos discos rígidos de um computador. Sobre o recurso lixeira, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Pessoal, imagina a seguinte situação. Você está no escritório e aí lá no escritório você tem uma lixeira. E aí você jogou um pedaço de papel nessa lixeira. Agora imagine que de repente você jogou esse pedaço de papel por engano. Era um relatório importante. A lixeira está ali. O papel ainda está ali. Você consegue recuperar esse papel? Você consegue recuperar esse papel. Então percebe que esse papel ele foi excluído temporariamente. Isto é, enquanto o papel está na lixeira, há possibilidade de você se arrepender e pegar ele de volta. Agora imagina que você jogou esse mesmo papel na lixeira e aí depois o saco de lixo foi colocado fora lá do escritório. Aí o caminhão de lixo passou e levou junto com o lixo do bairro. Agora a chance de você recuperar esse papel é nula, é praticamente zero. Então, você jogou fora definitivamente. Percebe então por que a gente diz que a lixeira é um local de armazenamento temporário? Quando você só apaga, beleza, o arquivo está temporariamente na lixeira. Se você se arrepender, você pode recuperá-lo. Mas uma vez que você apaga da lixeira, apaga de forma definitiva, não tem como você recuperar. É a mesma coisa então de você jogar o papel na lixeira e você se arrepender e pegar o papel de volta, ou você jogar o papel na lixeira, o lixeiro recolher o lixo, e aí se você se arrepender e quiser o papel de volta, já era. Ele está fora de cogitação. Tendo isso em mente, bora ver as alternativas. Para recuperar arquivos excluídos, o usuário deve abrir a pasta lixeira, selecionar os arquivos desejados e clicar no comando restaurar este item na barra de comandos. Pessoal, o que é restaurar algo? É voltar ao estado anterior. Então, se eu tenho um arquivo que foi excluído, qual que é o estado anterior dele? Não excluído. Então, se eu vou lá na minha lixeira, eu clico no botão direito do mouse, vai ter lá restaurar. Se eu apertar em restaurar, o arquivo vai voltar para a pasta origem dele. Então, essa daqui, ela é verdadeira. Se você apagar um arquivo e depois você se arrepender, você pode ir na lixeira e restaurar ele. A próxima. Para excluir um item da lixeira, o usuário deve utilizar o comando Ctrl S. Pessoal, o comando Ctrl S, em vários softwares, ele serve para salvar. Então essa daqui, ela é falsa. Como que a gente faz para excluir um item da lixeira? A gente tem que ir, clicar com o botão direito e excluir permanentemente. Ou então apertar Delete. Aqui está errado. A próxima. Para excluir um arquivo diretamente do disco, sem que esse vá para a lixeira, utiliza-se o comando Shift Delete. Pessoal, o que significa esse um arquivo diretamente do disco? É porque quando você manda um arquivo para a lixeira, o arquivo temporariamente ele está armazenado ali. Então ele está no lixo, mas ainda tem chance de recuperar. Mas quando você exclui ele do disco, é basicamente o lixo que você jogou lá fora, o caminhão de lixo pegou. Então essa é exclusão definitiva. E para a gente excluir de forma definitiva, tem duas formas. Uma é a gente limpando a lixeira, então você exclui as coisas que já estão incluídas na lixeira. E outra é usando esse comando aqui, Shift Delete. Então essa daqui, ela é verdadeira. Então ficou VFV, que aqui vai ser a alternativa C de ciência exata.
E pessoal, bora agora para a área de trabalho para a gente ver na prática como que funciona essa questão da exclusão de arquivos, tanto a exclusão temporária quanto a exclusão permanente. Pessoal, eu estou aqui então na minha área de trabalho, eu vou abrir aqui minha lixeira, observem ó, que ela está vazia. E aí, eu vou agora pegar esse arquivo 1, vou clicar com o botão direito do mouse e vou excluí-lo. Quando eu só excluo, eu mando o arquivo para lixeira. Então, ó, vou abrir aqui a lixeira. Observe que o arquivo está aqui. Agora imagina que eu me arrependi. Eu não queria excluir esse arquivo. Tem como eu voltar ele para onde ele estava? Tem. Observe, ó, o arquivo 1 não está mais aqui. Vou voltar aqui na lixeira. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e em restaurar. E o que acontece? O arquivo 1 voltou. Então, quando você só exclui o arquivo, o que você faz é mandar ele para a lixeira, que é o armazenamento temporário. Então, essa é a exclusão temporária, porque tem chance de você voltar atrás. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo esse arquivo 1, vou clicar com o botão direito do mouse, vou em excluir, ele foi para a lixeira, e agora eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse, eu vou em excluir. Observe a mensagem que apareceu. Tem certeza que deseja excluir este arquivo permanentemente? Isto é, se eu excluir ele agora, não tem volta. Então, se eu excluo ele da minha área de trabalho, por exemplo, ele vai para a lixeira. Mas se eu excluir ele da lixeira, ele é excluído permanentemente. Ele é excluído do disco. Vou clicar aqui em sim. Pronto, pessoal. Meu arquivo 1 já era. Agora, se eu tiver arrependimento, não tem mais o que eu possa fazer. O arquivo não existe mais. Então, para a gente excluir um arquivo definitivamente, você pode excluir ele normal e depois você pode ir para a lixeira e excluir ele da lixeira. E tem também outro caminho, como a gente tinha visto, que era por atalho de teclado. E qual que é esse atalho? É Shift mais Delete. Primeiro eu vou abrir aqui meu teclado virtual. E aí, eu vou querer deletar permanentemente esse arquivo 2. E qual que é a combinação de teclas que eu vou usar para deletar permanentemente? Primeiro, eu seleciono o meu arquivo, aí depois eu vou usar a combinação Shift mais Delete. E aí, ó, observem que aparece essa mensagem. Tem certeza que deseja excluir este arquivo permanentemente? Sim. E pronto, o meu arquivo sumiu. Observem que quando eu só deleto normal, por exemplo aqui, ó, essa pasta CX, vou clicar em deletar. Ó, já mudou ali a aparência da minha lixeira, porque a minha pasta CX, ela tá aqui. Mas quando eu uso Shift mais Delete, ele nem passa pela lixeira, porque ele é deletado permanentemente. Então, deletando o arquivo normalmente, ele fica armazenado temporariamente na lixeira. Deletando permanentemente, isso é, sem ele ir para a lixeira, ele sai direto do disco. Então, basicamente, essas são algumas possibilidades da gente deletar arquivo. Então, tem a permanente e tem a temporária. E dá para você fazer isso tanto clicando com o botão direito do mouse, como também usando atalho de teclado, beleza? Acerca da área de transferência e do histórico da área de transferência no Microsoft Windows 11, em sua configuração padrão, é correto afirmar que... Pessoal, é o seguinte, o que é área de transferência? É basicamente o local temporário onde ficam armazenados itens que foram copiados ou recortados. Imagina a seguinte situação, você tem um arquivo no Word, nesse arquivo tem o trecho de uma música, e você vai lá, seleciona o trecho dessa música e aperta Ctrl X, isto é, você recortou o trecho dali, e aí depois você vai no PowerPoint e aperta Ctrl V, você cola o trecho dessa música em uma apresentação. Enquanto o trecho da música não estava no Word e nem no PowerPoint, onde que ele estava? Ele estava na área de transferência. Então, a área de transferência é o local temporário que armazena esses itens que foram copiados ou recortados, que estão esperando destinação. Então, estava lá no Word o trecho da música, você recortou, não está mais no Word. Então, quando você recorta, ele já está automaticamente ali na área de transferência. E aí, uma vez que está na área de transferência, você pode escolher o que você vai fazer. Se você vai colocar ele no próprio Word ou em outro programa, etc. E o que é esse histórico da área
de transferência. É um recurso que tem no Windows que permite guardar vários itens copiados. E como que a gente acessa esse histórico da área de transferência? É pelo atalho, tecla do Windows, mais V. Então imagina, primeiro você foi lá, copiou o trecho da música. Aí você foi lá, colou. E aí depois você selecionou outra coisa. Agora você selecionou uma questão que você quer imprimir. Aí você selecionou, copiou essa questão e colou. Observem que já tem dois itens que eu mandei para minha área de transferência. Eu vou conseguir acessar a lista desses itens pelo histórico da área de transferência. Então eu consigo ver quais foram os últimos itens que estiveram armazenados na minha área de transferência. E para acessar esse histórico é a tecla Windows mais V. Agora voltando aqui para a questão, a gente está procurando a alternativa correta. Bora ver então cada opção. A. É possível acessar a área de transferência a partir do atalho Windows mais L. Essa, pessoal, ela tá errada, porque o atalho Windows mais L serve para bloquear o computador. Nada a ver. C. Não é possível copiar imagens para a área de transferência. Essa daqui, pessoal, ela também tá errada, porque é possível perfeitamente copiar imagens. Você pode, então, por exemplo, tanto copiar uma imagem da internet, copiar a imagem de um programa, como você pode também capturar a tela, tirar um print screen da tela, e as imagens também vão aparecer aqui no histórico da área de transferência. Por isso que a C está errada. D. Os trechos de texto copiados permanecem na área de transferência por, no máximo, 24 horas. Essa daqui, pessoal, ela está errada, porque não existe nenhuma limitação de tempo que os itens podem ficar na área de transferência. Eles podem ficar lá ou até o computador ser desligado ou ser reiniciado, ou então até eles serem substituídos por outros itens. Então não tem um limite de tempo. Bora ver a E. O histórico da área de transferência, acessível pelo atalho Windows mais V, até que está certo, mostrará também arquivos do tipo Word. Essa daqui, pessoal, ela tá errada, porque o histórico da área de transferência, que a gente acessa pelo atalho Windows mais V, mostra texto, imagens, talvez alguns códigos HTML simples, mas arquivos como arquivos.doc, .pdf, .xml não aparecem no histórico da área de transferência. Então, se a A está errada, se a C está errada, a D está errada e a E está errada, só sobrou então a B. É possível sincronizar os itens da área de transferência em dispositivos diferentes. Pessoal, o Windows 11 permite sincronizar a área de transferência em dispositivos desde que o usuário esteja logado com a mesma conta da Microsoft e a opção de sincronização esteja ativa nas configurações. Então, por exemplo, imagina que você tem dois PCs. E aí os dois têm o Windows 11 e você está com a sua conta da Microsoft logada e essa opção de sincronização está ativa. Então, por exemplo, se você copiar um item em um PC, esse item vai ser acessível pela área de transferência em nuvem para o outro PC. Então essa B aqui está certa. É possível então sincronizar os itens da transferência em dispositivos diferentes. Então a alternativa certa aqui, B de bola. E pessoal, bora agora para a área de trabalho, para a gente ver na prática como que funciona a área de transferência. Pessoal, estou aqui então na minha área de trabalho. Aí eu vou aqui abrir esse arquivo no Word. Aí observem que aqui tem uma música. E aí eu vou selecionar essa parte da música. Aí eu vou vir aqui em Ctrl X, que é o atalho de recortar. E aí eu vou vir aqui agora no meu PowerPoint. Vou clicar aqui nessa caixa que está vazia. E vou usar o atalho Ctrl V, que é de colar. E aí eu colei aqui a música. E agora, observe o que acontece quando eu uso o atalho, tecla do Windows mais V. Aparece aqui, a área de transferência. Aparece todo o histórico de coisas que eu copiei ou recortei. Então tá aqui, eu posso ir, excluir, fixar, limpar tudo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar na minha área de trabalho. E aí, eu vou tirar uma foto da tela. Vou tirar um print de uma parte da tela. Como que eu faço? Tecla do Windows, Shift, S. E aí, vou selecionar aqui que eu quero fazer um recorte retangular. Vou selecionar essa parte. Selecionei.
Agora olha que interessante. Eu vou vir aqui, tecla do Windows. Mas opa! Olha quem que tá na minha área de transferência. Tá o print que eu tirei da tela. Tanto que se eu vir aqui no PowerPoint, vou aqui criar um novo slide. E eu vou apertar aqui nesse slide, ó. Ctrl V. Tá aqui a minha imagem. Tá aqui o print que eu tirei da minha área de trabalho. Então, basicamente, é assim que a gente acessa o histórico da área de transferência. Então, lembrando, tudo que vocês copiarem ou recortarem vai ficar aqui na área de transferência. E para acessar, é só usar o atalho, tecla do Windows mais V. E pessoal, a questão falava também sobre a possibilidade da área de transferência em nuvem. Isto é, por exemplo, você tem dois computadores com Windows 11 e os dois são logados na Microsoft. O que você copiar, por exemplo, em um, vai ficar acessível na área de transferência em nuvem. Isto é, você vai conseguir acessar na área de transferência do outro. E como que faz para a gente ativar esse recurso? É só vir aqui em iniciar, em configurações. Vou aqui fechar o teclado virtual. Estou em configurações, vou em sistema. E aqui em sistema eu vou procurar área de transferência. E aí observem que dentro do menu de área de transferência tem essa opção aqui, sincronizar entre dispositivos. Aí o texto aqui explicativo. Cole texto em seus outros dispositivos. Quando isso estiver ativado, a Microsoft receberá seus dados da área de transferência para sincronizá-los em seus dispositivos. Este recurso só estará disponível se a sua conta Microsoft estiver sincronizando com o Windows. No meu caso aqui está desativado, mas eu posso aqui ativar. E aí, se eu ativar, por exemplo, no outro computador que eu estiver usando, que também for o Windows, eu vou conseguir então ter acesso a essa área de transferência na nuvem. Beleza? As extensões de arquivos são sufixos que designam seu formato e, principalmente, a função que desempenham no computador. Na plataforma Windows, todo tipo de arquivo tem sua extensão, que o difere dos demais, entre milhões existentes em cada máquina. Assinale a alternativa que apresenta a extensão que contém instruções e dados necessários para executar e ou instalar um programa específico no sistema operacional Windows. Pessoal, questãozinha mel na chupeta. Ela já até começa explicando o que é uma extensão. Extensão é basicamente o sobrenome do arquivo. E o que a extensão me conta? A extensão me conta qual que é o formato. E eu sabendo qual que é o formato do arquivo, eu vou saber mais ou menos qual programa pode executar ele. Então, por exemplo, um arquivo que tem a extensão .jpg é um arquivo de imagem. Então eu sei que provavelmente vou conseguir abrir esse arquivo com um visualizador de imagem. E a questão está perguntando qual que é a alternativa que apresenta uma extensão que contém instruções e dados necessários para executar ou instalar um programa específico no sistema operacional Windows. Essa eu vou começar da última até a primeira. Bora lá. Letra E, zip. A extensão zip é de arquivo compactado, semelhante ao RAR. Ele apenas armazena arquivos apertados. Então, por exemplo, imagina que você tem uma pasta que ela tem 100 MB. Aí você zipa essa pasta, agora essa pasta vai ter 80 MB, porque ela foi zipada. D, RAR. RAR também é uma extensão de arquivo compactado, de arquivo comprimido. Um programa executável, ele pode até estar no formato RAR, mas ele não executa nada sozinho. Então o formato RAR é mesmo só para armazenar arquivos e comprimi-los, como zip. C, MP4. MP4 é a extensão de arquivo de vídeo, serve só para reprodução de mídia. B, HTML. Esse é um formato que é usado para páginas da internet. Então, arquivo que é interpretado por navegadores, como Chrome, Edge, Mozilla Firefox. Não serve para executar nenhum programa no Windows. Então a B está errada. A, .exe. Esse .exe significa executable. Ou, no bom e velho português, executável. Arquivos.exe, eles contêm programas que podem ser executados diretamente no Windows. Então, por exemplo, instaladores de software, jogos, aplicativos, etc.
Então, ó, de cara, a gente já achou a certa. E, pessoal, gostaria de fazer uma observação. Percebam, ó, que a AB, que é HTML, a C, que é MP4, a D, que é RAR, e a E, que é ZIP, são todas extensões de arquivos que são dados. Então, são arquivos que podem ser lidos ou interpretados pelo sistema. Então, quando o sistema lida com esses arquivos aqui da BAE, ele lida de uma forma mais passiva, ele só vai ler o conteúdo. Já quando são arquivos .exe, são arquivos que vão executar tarefas, atividades diretamente no sistema. Isso tem uma implicação para segurança, porque, por exemplo, um arquivo zipado pode ser malicioso? Pode ser malicioso, mas assim, o seu computador só vai ler ele. Já um arquivo executável, um arquivo com a função .exe, ele vai executar tarefas, ele vai executar atividades no sistema. E se for um arquivo exe que está ali com instruções para destruir coisas no sistema ou para gerar danos, vai acabar gerando prejuízo muito grande. Então, os arquivos .exe, eles têm um acesso maior ao computador e, consequentemente, oferecem mais risco. Então, ó, a alternativa certa aqui, a de acertou. Assinale a alternativa que apresenta a tecla de atalho que permite ao usuário minimizar todas as janelas abertas e exibir a área de trabalho do Windows. Pessoal, questãozinha bem tranquila. Questão basicamente está perguntando qual que é o atalho que minimiza todas as janelas abertas e exibe a área de trabalho no Windows. Lembrando que um outro nome para a área de trabalho no Windows é Desktop. Vou focar aqui nesse D. Bora ver então cada alternativa. A. Ctrl mais Tab. Esse atalho serve para alternar entre abas abertas dentro de um programa, por exemplo, o navegador. Então ele não serve para minimizar janelas e mostrar área de trabalho, tá? Errada. B. Alt mais F4. Alt mais F4 serve para fechar a janela ou um programa que está ativo. Quando vê Alt F4, ó, lembra de fechar. Tá aqui ó, o F4. Então também está errado. C. Windows mais E. E, lembra o quê? Qual ferramenta nativa do Windows começa com E? O explorador de arquivo. Então, Windows mais E abre o explorador de arquivos. Não minimiza janelas. Então a C está errada. Por eliminação, só sobra a D. E pessoal, por que eu tinha falado para focar aqui ó, em Desktop, que é um outro nome para a área de trabalho do Windows? Porque fica fácil de lembrar. Windows mais D serve para diminuir as janelas e abrir Desktop. E se você apertar o Windows mais D de novo, vai maximizar as janelas, vai voltar ao estado normal. Então a alternativa certa aqui é de dado. E pessoal, para ficar mais didático, bora testar na prática cada um desses atalhos? Pessoal, estou aqui então na minha área de trabalho e bora então testar cada atalho que estava nas alternativas. A alternativa A falava do atalho Ctrl mais Tab. O que esse atalho Ctrl mais Tab faz? Ele serve para alternar entre guias dentro de um programa. Como assim? Vou dar um exemplo. Vou abrir aqui o meu Edge. Observem que no meu Edge estou com 3 abas abertas. Uma aba no site do Ciência Exata, uma aba no canal do Ciência Exata, uma aba no site do melhor time do Brasil e uma outra aba sem nenhum site específico. E aí, quando eu aperto Ctrl mais Tab, olha o que acontece. Eu consigo ó, trocar de abas. Então, Ctrl mais Tab serve para você trocar de abas dentro de um programa. E tem um atalho parecido, mas serve para você trocar de programas, que é qual? Que é o Alt Tab. Quando eu uso o Alt Tab, observe o que acontece. Eu consigo ó, ir alternando entre os programas abertos. Beleza. Agora a B. A B é Alt mais F4. Alt mais F4 serve para fechar uma janela ou programa. Então, ó, continua aqui no Edge. Aí eu vou fazer o atalho Alt e F4. Pronto. Fechei a janela do Edge. Então, Alt F4, fechei a janela, programa.
Agora, o próximo atalho, a letra C, é Windows mais E. Windows mais E é de explorador de arquivo. Então, Windows mais E, abre o explorador de arquivos. E agora a gente vai pro último atalho, que era a alternativa certa, que é o Windows mais D. Mas primeiro, ó, eu vou abrir aqui várias janelas. E aí, quando eu aperto o Windows mais D, olha o que acontece. Todas as janelas são minimizadas, até mesmo o teclado virtual, e aparece a minha área de trabalho. E se eu apertar o Windows mais D novamente, as janelas são maximizadas. Então, basicamente, esse é o papel de Windows mais D. Serve para minimizar todas as janelas e mostrar o desktop. E se eu apertar de novo, vai maximizar as janelas. Isto é, vai retornar ao estado anterior, beleza? No Windows, qual ferramenta pode ser utilizada para gerenciar o uso de recursos de hardware de forma detalhada, incluindo CPU, memória e rede? Pessoal, questãozinha mel na chupeta, até intuitiva, mas bora ver as alternativas. A. Painel de controle? Errado, porque o painel de controle ele serve para configurar alguns aspectos do sistema, como programas, dispositivos, contas, mas ele não serve para fazer um monitoramento de recursos em tempo real e de forma detalhada. B. Gerenciador de dispositivos? Errado, porque o gerenciador de dispositivos, como o próprio nome diz, ele é mais focado nos dispositivos. Ele é usado para instalar, atualizar ou remover drivers e também verificar se o hardware está funcionando corretamente. Ele não serve assim para fazer esse monitoramento mais profundo. D. Ferramenta de diagnóstico DirectX. Pessoal, essa ferramenta ela é focada em diagnóstico gráfico. Esses sons DirectX são muito usados para jogos. Então é algo que está ligado ao desempenho do computador, mas o desempenho mais voltado para jogos e não serve tanto assim para fazer uma análise detalhada de CPU, memória e rede. Está errado. Então, por eliminação, só sobrou a C. Monitor de recursos. Que, como eu falei, é até intuitivo. Porque a questão perguntava, no Windows, qual a ferramenta pode ser utilizada para gerenciar o uso de recursos? Então faz sentido que para eu gerenciar o uso de recursos, eu use o monitor de recursos. E pessoal, para que serve exatamente esse tal monitor de recursos? É uma ferramenta super completa que serve para você acompanhar e gerenciar detalhadamente o uso de recursos de hardware, como CPU, isso é, quais são os processos que estão usando o processador, em que porcentagem, memória RAM, o consumo de memória por aplicativo e por processos ativos, disco, leitura e gravação no HD, SSD, rede, uso de rede de programas, serviços. Então ele consegue fazer um monitoramento detalhado. Então ele pode ser muito eficiente, por exemplo, para identificar ali possíveis falhas ou programas que às vezes estão consumindo mais recursos que deveriam. Então, a ferramenta é bem interessante. Então, a alternativa certa aqui é de ciência exata. E, pessoal, agora bora ver na prática como que é o monitor de recursos? Pessoal, estou aqui então na minha área de trabalho e eu vou mostrar para vocês a ferramenta monitor de recursos. Vou vir aqui no meu menu iniciar e vou procurar aqui monitor de recursos. Observem que o monitor de recursos, ele é super completo, ele é hiper detalhado. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em CPU, eu consigo ver os arquivos específicos, cada processo que está sendo lido ou gravado, eu consigo ver com um grau de detalhamento muito grande. Então, o foco do monitor de recursos é o diagnóstico preciso e análise detalhada. Ele me fornece uma análise detalhada e técnica do desempenho do hardware. Então, consigo ver aqui o desempenho de CPU, memória, discos, rede. Então, assim, isso, por exemplo, para quem trabalha com monitoramento de desempenho computacional, é ouro. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas algumas questões atrás, a gente viu também uma ferramenta do Windows que, numa certa medida, também ajuda a gente a entender o desempenho do sistema, indiretamente o desempenho do sistema até em relação ao hardware. Vocês lembram que ferramenta que é essa? Era o gerenciador de tarefas. Vou abrir aqui, olha, gerenciador de tarefas.
Observem, ó, que o gerenciador de tarefas consigo ver os processos. Então, consigo ver aqui os aplicativos. Aí eu consigo expandir, finalizar. Consigo também ver aqui o desempenho, por exemplo, da CPU, memória, disco, Wi-Fi, GPU, histórico de aplicativos, inicializar, usuários, detalhes, serviços. Então, vocês já devem ter percebido que o gerenciador de tarefas e o monitor de recursos, eles não são tão diferentes. Eles têm assim, tarefas parecidas, certo? Certo. Mas então, o que diferencia um do outro? Olha, para começo de conversa, a parte gráfica, a interface do monitor de recursos é muito diferente. Observe que o monitor de recursos tem uma interface mais séria, lembra até bastante versões mais antigas do Windows. Já o gerenciador de tarefas tem uma interface mais amigável, é um pouco mais colorida. Então, o primeiro ponto de diferença é na parte gráfica. O segundo ponto de diferença é o foco. O gerenciador de tarefas tem como foco o monitoramento rápido e controle imediato. Então, ele, por exemplo, vai servir para encerrar algum aplicativo que está travado, mostrar o uso básico de CPU, memória, disco, rede e GPU, gerenciar programas de inicialização, exibir histórico de aplicativos e usuários. Então, ele cuida ali de coisas que são mais imediatas e que são mais superficiais. Já o monitor de recursos, o foco dele é um diagnóstico mais preciso e análise detalhada. Então, por exemplo, se eu vou aqui no meu gerenciador de tarefas, aqui na parte de desempenho, aqui em CPU, ó, só tem acesso a isso aqui, um gráfico com poucas variáveis. Mas já que no monitor de recursos, olha a quantidade de coisas que eu consigo analisar da CPU. Então, basicamente, a maior diferença entre o gerenciador de tarefas e o monitor de recursos é a profundidade. O foco do gerenciador de tarefas, então, é um monitoramento mais rápido, uma coisa mais imediata, uma coisa mais superficial, enquanto o monitor de recursos permite você faça uma análise mais detalhada. Você consiga ver, assim, na minúcia da minúcia, como que o hardware está sendo utilizado, como está afetando o funcionamento do computador, etc. Beleza? Qual o nome do assistente virtual que usa inteligência artificial IA disponível para Windows 11? Pessoal, a questão está perguntando qual que é o nome do assistente virtual que é nativo do Windows 11. Isso é, ele já vem com o sistema operacional. Questãozinha mel na chupeta. Bora ver cada uma. A. ChatGPT? Errado. Por quê? O ChatGPT é um modelo de IA da OpenAI, só que ele não é integrado nativamente como assistente do Windows. Ele é usado via navegador ou aplicativo de terceiro. B. Alexa? Errado. Por quê? Alexa é assistente virtual da Amazon. Ela até pode ser usada no Windows, mas ela não é o assistente oficial da Microsoft. D. Siri? Tá errado. Por quê? Siri é assistente virtual da Apple. Não é disponível nativamente no Windows. Então, na realidade, é da concorrência, não é do Windows. Gemini? Tá errado. Por quê? O Gemini é um assistente do Google. Então, não está integrado ao Windows. Até porque também, pessoal, como é um assistente virtual nativo do Windows, só pode ser, então, um assistente virtual que foi desenvolvido pela Microsoft. Então, por eliminação aqui, só sobra o C, Copilot. O Copilot, ele é um assistente virtual que funciona integrado ao sistema operacional. Aí ele permite sim que você use comandos de voz natural, até como se estivesse conversando, tipo, com alguém pelo chat, para tarefas como escrever textos, criar resumos, abrir aplicativos, automatizar processos, etc. O Copilot, ele é a evolução da Cortana. Não sei se você lembra, a Cortana tinha versões mais antigas do Windows. Só que a Cortana, ela fazia atividades mais básicas. Já o Copilot, como conta com a tecnologia da IA, ele consegue executar tarefas bem mais avançadas. Então a alternativa certa aqui é de ciência exata. E pessoal, bora na prática ver como que é o Copilot? Pessoal, estou aqui então na minha área de trabalho, vou vir aqui no menu iniciar e vou procurar aqui na lista de programas Copilot, está aqui, ó. Vou clicar em Copilot. E aqui o programa abriu. Vou maximizar. E aí eu posso perguntar qualquer coisa. E aí eu vou perguntar para o Copilot o que é o canal Ciência Exata no YouTube. Ponto de interrogação.
Vamos ver essa pergunta para ele. Bora ver o que ele vai responder. O canal Ciência Exata no YouTube é voltado para ajudar estudantes que estão se preparando para concursos públicos, oferecendo aulas de matemática e outras disciplinas de forma prática e direcionada. Sobre o canal, nome Ciência Exata, inscritos aproximadamente 260 mil, vídeos, mais de 1.900 aulas disponíveis, foco, acelerar o aprendizado de quem busca aprovação em concursos públicos, principalmente em matérias de matemática e raciocínio lógico. Professor principal, Júnior, que ministra aulas e correções de provas de bancas como VUNESP. Conteúdo oferecido: aulões de preparação para bancas específicas, exemplo VUNESP, resolução de questões, explicações práticas sobre tópicos de matemática e raciocínio lógico, cursos complementares disponível no site oficial, cienciaexata.com, onde encontrar Ciência Exata, redes sociais. Aqui está um exemplo do uso do Copilot. Você também, por exemplo, pode usar o Copilot para executar tarefas. Tem também aqui o Copilot mais focado em estudo, pesquisa profunda, pesquisar. Então, é um assistente de IA muito bacana. Ele já vem integrado com o sistema operacional e pode ajudar vocês bastante no dia a dia. Tanto em atividades ali ligadas a questões pessoais, como questões profissionais e até mesmo no estudo para concursos públicos, beleza? Os atalhos de teclado são maneiras de otimizar o tempo para se realizar tarefas no computador. Considerando a versão do sistema operacional Windows 11, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Bora lá. Primeira, Ctrl X é o atalho usado para deletar um arquivo. Essa daqui, pessoal, ela é falsa. Por quê? Para deletar um arquivo, é só usar a tecla Delete, que a depender do seu computador pode estar só Del. Então a primeira é falsa. C. Ctrl C é o atalho indicado para copiar um arquivo. Essa daqui, ela é verdadeira. Lembrando dos 3 mosqueteiros da área de transferência, que são quais? Ó, tem o Ctrl C, que é de copiar, tem o Ctrl V, que é de colar, e tem o Ctrl X, que é de recortar. Bora para a próxima. Alt mais Tab é o atalho apropriado para ligar o computador. Essa daqui, pessoal, ela tá redondamente enganada. Por quê? Primeiro, Alt mais Tab é um atalho que serve para alternar entre janelas e programas abertos. Para ligar o computador, não tem um atalho de teclado. A gente tem o botão físico mesmo ali do computador ou do notebook. Então a sequência ficou FVE. As afirmativas são, respectivamente, A, FFF, errada. B, VFF, errada. C, VVV, errada. D, FVF. A D tá certa. Então, a alternativa certa aqui, D de dado. O Microsoft Paint é uma ferramenta clássica do sistema Windows, utilizada tanto para criação de desenhos simples, quanto para edições básicas de imagem. No programa, o botão destacado na figura abaixo está associado a qual das funções listadas? Então, pessoal, a questão está querendo saber qual que é a função desse botão aqui. Pessoal, dica que eu dou nesse tipo de questão. Caso seja um programa com o qual você não é muito familiarizado, observe o ícone. Então, por exemplo, esse ícone aqui de lá me passa a ideia de que provavelmente é algo ligado a desenhar ou escrever. Esse outro ícone aqui parece uma latinha de tinta e tem uma gotinha aqui de tinta. Então seria algo como preencher com cor ou pintar. Aí, seguindo essa lógica, se eu tenho aqui esse ícone que tem um quadrado branco com uma letra dentro, provavelmente é algo ligado a texto. Tendo isso em mente, bora ver as alternativas. A. Alterar o tamanho de tela? Não. B. Adicionar efeitos especiais às imagens? Não. C. Redimensionar o texto? Também não. D. Ativar a ferramenta texto? Pessoal, faz sentido se ativar a ferramenta texto, porque observem, ó, é um quadrado branco com uma letra dentro. E é o único ícone que tem uma letra. Então, só pode ser essa aqui. Então, a alternativa certa aqui, D de dado. E, pessoal, para ficar mais didático, bora pro próprio Paint, pra gente ver na prática quais são as ferramentas deles e o que elas fazem.
Pessoal, estou aqui então na minha área de trabalho e eu já estou aqui com o meu Paint aberto. Observem ó, que a primeira aba aqui é de arquivo. Aí nessa aba que você vai para criar novo arquivo, abrir, salvar como, imprimir, enviar por e-mail, definir como tela de fundo área de trabalho, propriedades sobre o Paint, etc. E aí, agora a gente vai ver as ferramentas que estão dentro da aba de início, que é a aba mais evidente, a principal. Então a gente tem aqui o colar, que é, por exemplo, muito útil se você tiver recortado uma imagem ou um texto. A gente tem aqui essa ferramenta de selecionar, que serve para literalmente você selecionar parte da imagem e fazer o que você quiser com ela. Tem essa de redimensionar. Então, por exemplo, ó, atualmente aqui a proporção tá essa. Eu posso botar para 80. Aí se eu der OK, a imagem vai redimensionar proporcionalmente. Tem essa aqui de girar. Aí eu girei aqui. Vou voltar. E temos essas outras aqui, ó. Tem essa primeira que é lápis, que serve para desenhar. Vou botar aqui uma cor preta. Então essa aqui é a ferramenta de lápis. Abaixo a gente tem a ferramenta de borracha, que serve para apagar. Essa outra ferramenta aqui, preencher com cor, que tem um baldinho de tinta, serve para basicamente pintar as coisas. Então vai pintar com essa cor 1 aqui. Eu vou botar aqui uma cor laranja. Aí eu vou clicar aqui na parte branca. Pintou tudo de laranja. Tem essa outra aqui que é texto, que serve pra gente inserir um texto na imagem. Então, por exemplo, seria aqui, ó. Vou botar aqui um preto para aparecer. Se X. Então, para inserir o texto é por meio desse azinho. Tem essa outra aqui, que é selecionador de cores, que é um conta-gotas, que serve, por exemplo, para você pegar uma cor que está na imagem e aplicar ela. Então, por exemplo, eu vou usar aqui, ó, esse azul. Peguei ele, ó, vou colorir esse buraco branco de azul. E por fim, tem essa daqui que é a lupa, que serve para você ampliar uma parte da imagem, ó. Então, quero dar um zoom aqui em CX. Então, essas são algumas ferramentas que temos no Paint. O Paint é uma ferramenta nativa do Windows. Ele passou por algumas modificações ao longo do tempo. Então esse Paint aqui do Windows 11, ele tem o layout um pouco mais agradável. Também tem algumas outras ferramentas mais avançadas. E ele é muito bom para edição básica de imagem. Beleza? A respeito dos conceitos de organização, segurança e gerenciamento de informações no Windows, julgue o item a seguir. Para fixar uma pasta no acesso rápido do painel de navegação do Windows, basta que o usuário clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Fixar em acesso rápido. Pessoal, para começo de conversa, o que é esse acesso rápido? O acesso rápido é uma área no explorador de arquivos que ele é utilizado para facilitar o acesso às pastas que são mais utilizadas. Então, por exemplo, imagine que você é um professor. E aí uma pasta que você acessa muito durante o seu dia é a pasta de conteúdos. E aí, em vez de toda vez você ficar entrando no Windows Explorer e entrando em pasta até chegar em conteúdos, você pode fixar a pasta conteúdos no acesso rápido, que ela vai ficar lá como um caminho mais direto. Então é só você clicar lá. E a questão está perguntando se para fixar uma pasta no acesso rápido, você é só clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Fixar em acesso rápido. E essa daqui ela tá certo. Então, é basicamente isso. É bem simples. Se tem uma pasta que você usa muito, você vai selecionar ela, clica com o botão direito do mouse e vai em acesso rápido. Então essa daqui ela tá certa. E pessoal, para ficar mais visual, bora agora ver na prática como que funciona essa questão do acesso rápido. Pessoal, tô aqui então na minha área de trabalho e eu vou acessar o acesso rápido. Mas para acessar o acesso rápido, eu preciso antes acessar o explorador de arquivos, porque o acesso rápido é uma área dentro do explorador de arquivos. E como que eu faço para acessar o explorador de arquivos? Tem dois caminhos. Um é clicando aqui nessa pastinha que tem na minha barra de tarefas, e o outro caminho é utilizando um atalho. Qual atalho? A gente já viu em questões anteriores. É a tecla do Windows mais E de explorador de arquivos. E aí, pronto.
abrir aqui o meu explorador de arquivos, que, como o próprio nome diz, é um software nativo do Windows que serve para explorar, gerenciar pastas e arquivos. E observem que aqui na lateral esquerda eu tenho essa área de acesso rápido, que tem essa estrelinha aqui. Aí nessa área, ó, tem as pastas que eu acesso com mais frequência. Isso facilita muito, por exemplo, de eu não ter que ficar entrando nessa pasta toda hora. É como se fosse um atalho. Então, por exemplo, ó, tá aqui a pasta de dezembro. Em vez de eu ter que toda hora ir lá em área de trabalho, aulas, áudio 2025, dezembro, eu só clico aqui, como se fosse mesmo um atalho. E como que eu faço para fixar uma pasta no acesso rápido? Por exemplo, vou voltar aqui para a área de trabalho. Imaginem que essa pasta CX é uma pasta que eu uso muito no dia a dia. Como que eu faço para colocá-la aqui no acesso rápido? É só vir aqui, selecionar a pasta, clicar com o botão direito do mouse e clicar em fixar no acesso rápido. Aí observem, ó, que agora a pasta CX ela está aqui no acesso rápido. E eu sei as pastas que estão fixadas porque ao lado delas tem essa espécie de marcadorzinho ou prego. Então é basicamente assim que você fixa uma pasta no acesso rápido. E para desfixar a pasta, vamos imaginar que de repente agora eu não preciso mais acessar essa pasta CX. Então eu quero tirar ela do acesso rápido. Como que eu faço? Eu clico aqui na minha pasta CX no acesso rápido. E aí depois é só clicar aqui em desafixar do acesso rápido. Então, pessoal, é basicamente esse o acesso rápido que a gente tem dentro do Windows Explorer. É uma área que facilita bastante o acesso a pastas que a gente precisa usar com uma certa frequência. Beleza? Ao utilizar o sistema operacional Windows 11 em português, é possível realizar diversas ações por meio de atalhos de teclado. Um desses atalhos é a tecla de logotipo do Windows mais ponto, cuja função é... Pessoal, questãozinha bem tranquila. Tá querendo saber basicamente qual que é a função do atalho tecla do Windows mais ponto. Bora lá. Começar pela D. Abrir o menu de link rápido. Essa daqui ela tá errada. Para abrir o menu de link rápido é a tecla do Windows mais X. E o que é esse menu de link rápido? É um menu que dá acesso rápido a ferramentas do sistema, configurações, gerenciador de tarefas, etc. C. Abrir a visão de tarefas. Essa daqui também tá errada. Para abrir a visão de tarefas, é só usar o atalho Windows mais Tab. B. Percorrer notificações. Isso aqui não faz nem sentido. Então, ó, se a D tá errada, a C tá errada, só sobrou então a A, abrir o painel de emojis. O que é esse painel de emojis? É basicamente uma guia que tem emojis, gifs, calmojis, símbolos especiais. Pode ser muito útil, por exemplo, quando você está conversando em algum contexto mais informal, como o WhatsApp, e você quer buscar caracteres diferenciados, como emoji de risada, algo assim mais dinâmico. Então, a alternativa certa aqui, a de acertou. E pessoal, bora agora para a área de trabalho, para a gente ver na prática como que é esse painel de emojis. E a gente também pode aproveitar e dar uma olhada e ver como que é essa visão de tarefas e como também que é o menu de link rápido. Pessoal, tô aqui então na minha área de trabalho e agora eu vou mostrar para vocês os atalhos que foram citados na questão. Vamos começar com o atalho de menu do link rápido. Como que eu acesso esse menu? É basicamente tecla do Windows mais X. E aqui abriu o menu de link rápido. E o que é esse menu de link rápido? É basicamente uma aba do Windows que reúne atalhos diretos para páginas, pastas ou funções que são usados com frequência. Então é basicamente mais um caminho alternativo para você acessar algumas ferramentas do sistema que tem um grau de importância um pouco mais elevado ou que você usa mais no dia a dia. Agora, o próximo atalho é o divisão de tarefas, que é a tecla do Windows mais Tab. E basicamente, isso que é a visão de tarefas. Então, é uma forma de visualização que permite você ver todas as janelas abertas e permite também, por exemplo, você criar áreas de trabalho virtuais. Então, é uma funcionalidade que favorece bastante a organização e a forma de trabalho multitarefa. E agora, para terminar, bora dar uma olhada no principal atalho da questão, que é o de painel de emojis.
Como que eu faço para acessar o painel de emojis? É só usar o atalho, tecla do Windows, mais, ponto. Quando eu uso tecla do Windows, ponto, aparece aqui, ó, essa janelinha com vários emojis. Então, por exemplo, posso botar aqui um emoji sorrindo, posso botar aqui um emoji de olhos, coração, presente e por aí vai. Essa é uma funcionalidade muito útil, por exemplo, quando você estiver buscando um emoji específico ou então quando você estiver, por exemplo, em um contexto de comunicação informal, como por exemplo WhatsApp ou qualquer outro serviço de mensagem instantânea, beleza?